Bom dia. Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia. Boa aula. Obrigado. Pronto, boa aula. Os alunos estão aí já chegando, você já pode começar. Certo. Vocês vão fazer a prova amanhã, é? O teste? É isso aí, Micael? Do senhor? Sim? O do senhor. Deixa eu ver qual é o dia. É amanhã, do senhor, né? Geografia? É. É amanhã, quarta-feira. Certo. Já pegaram os assuntos todinho? Já, professor. Florestas tropicais e divisão da América. Certo. Então, para a gente não mudar de assunto, eu vou continuar falando, dando uma revisãozinha, né? Porque para a gente, quando passar para outro assunto, das próximas provas. O senhor vai corrigir a atividade? Eu passei as características do capitalismo, foi? Não, foi pesquise sobre a floresta temperada, a floresta boreal, a pradaria e a vegetação mediterrânea. Certo. Então, como isso daí, certo, isso eu não vai entrar na prova da manhã, não. Eu vou deixar para outra semana, sabe? Eu pedi para vocês fazer a pesquisa, né? Aí, mas olha, eu não vou. Aí depois eu vejo quem fez, certo? Aí sobre a divisão da América, onde você vê que a América tem duas divisões, não é isso? Ele está de acordo com os aspectos físicos, eles estão divididos norte, América do Norte, do Sul e Central. Então existem essas três divisões: América do Norte, América do Sul e América Central. Aí, de acordo com os aspectos econômicos, está dividido em três. A econômica está dividida em anglo-saxônica e América Latina. Aí eu pergunto a você, por que chamam de saxônica? Hein? Chamamos saxônica porque é a parte da América que foi colonizada pelo povo saxônico vindo de onde? O povo saxônico vinha de onde? Da Inglaterra. Muito bem, olha. Então chamamos de América anglo-saxônica, aquela parte da América que foi colonizada pela Inglaterra, pelo povo saxônico. Aí, essa que foi dividido, que a parte cultural ficou conhecida, América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é essa que foi colonizada pelos ingleses, o povo saxônico da Inglaterra, que só está incluído dois países, Canadá e os Estados Unidos. E a América Latina é o que? A América Central e a América do Sul, aquela que foi colonizada pela Espanha e por Portugal. Aí por isso chama Latina, que é do povo saxônico, que foi colonizado pela o povo que tem o seu idioma de origem do latim. Aí então, olha, de acordo com a parte cultural e econômica, a América está dividida em anglo-saxônica e América Latina. De acordo com os aspectos físicos, ela está dividida em América Central, Norte e Sul. Então, a América Saxônica é formada por Canadá e os Estados Unidos. Já a América Latina é formada por
todos os países da América Central e todos da América do Sul. Então, essa foi a junção dos países em si. Um agrupamento, então, essa divisão. Então, o continente americano, a gente tem várias florestas, tem as tropicais, como a gente tem a mata, a floresta equatorial, que é a floresta amazônica, tem a Mata Atlântica aqui no Brasil, e são formados por vários biomas, certo? Então, o que são biomas é o quê? É agrupamento de animais e vegetais. Um agrupamento de animais e vegetais vivem em integração, são chamados de biomas. Aí, por exemplo, a floresta amazônica está aqui na América do Sul. Não faz parte só do Brasil, não. Faz parte também do Peru, da Bolívia, e tem outros também. Então, estão se formando no decorrer do tempo em si. A diferença de temperatura é conhecida como vai dar amplitude térmica. Então, a diferença de uma temperatura para outra vai dar o nome de amplitude térmica. Certo? Então, vamos dar essa, somando a diferença, que eu posso perguntar para vocês, lá onde tinha os jagos solares altos, você vai medir a temperatura de um lado para outro, aí vai dar o nome de amplitude térmica, que é a diferença de temperatura. As florestas mais ricas em biodiversidade, então estão as florestas tropicais, que têm várias espécies de animais e vegetais. Os países que estão tanto na América Central como na América do Sul são os países latinos, como Peru, Brasil, Paraguai, Uruguai. São países latinos porque falam o idioma da origem do latim e também está na América Latina. Então, todos os países que falam que o seu idioma é da origem do latim, ele é considerado da América Latina, que é os países que fazem parte da América Central e a América do Sul. O idioma de origem do latim, você sabe que é a origem da América Latina é onde tem o idioma do latim. Os países desenvolvidos na América só tem dois, Canadá e os Estados Unidos. Então, o Brasil é um país latino. O México também é um país latino. Essa diferença de temperatura é a zona térmica, é a amplitude térmica, que eu posso perguntar para vocês no teste da manhã, para vocês jogar lá. Então, vocês vão encontrar tudo isso dentro do assunto de vocês. Certo? Então, existe essa diferença de temperatura. Então, preste bem atenção que quando você for estudar para a prova, aí vocês vão encontrar isso lá dentro. Ó, de acordo com os aspectos físicos, como a América está dividida? A América do Norte, Central e Sul. De acordo com a parte cultural, como é que a América está dividida? América anglo-saxônica e América latina. Quais são os países que fazem parte da América saxônica? Canadá e os Estados Unidos. Quais são os países desenvolvidos da América? Canadá e os Estados Unidos. Qual é a parte da América desenvolvida? A América do Norte e a América anglo-saxônica. A América do Norte é de acordo com os aspectos físicos.
e América Saxônica de acordo com a parte cultural. O que são biomas? São conjuntos de animais e vegetais que estão em interação, integrados, dois. O sistema que tem o ecossistema mais rico em biodiversidade são os tropicais, como a Mata Atlântica, a floresta equatorial, que tem vários tipos de animais e vegetais, certo? Então, você vai encontrar a diferença da temperatura, amplitude térmica, que é da maior para menor. Então, tudo isso vocês podem encontrar na prova de vocês amanhã, certo? Então, vocês vão encontrar esses biomas todinho na prova de vocês do teste. Então, a diversidade de paisagem, ó. O planeta sustenta uma variedade de espécies de animais e vegetais em paisagens diversificadas, onde existem vários tipos de paisagem. A formação de uma paisagem é resultado de vários fatores. Devemos considerar a formação e a transformação da Terra ao longo do tempo, onde vai ter a formação do relevo e a área morfológica. Vão passando de uma saída para outra. O homem veio, colonizou. Aí, a exploração, né, eles foram construindo o seu estado, o país em si, desde o período da colonização. Quantas espécies existem já existiram e estão em extinção, né? A gente já falou aqui, os dinossauros. Antigamente existia. Quantas espécies existem? O meio já existia, durante um constante processo de surgimento e evolução. Cada espécie passa por muitos testes em sua interação com o meio onde está inserida. Então, você vê que com o desmatamento hoje, muitas espécies saíram, e às vezes pode encontrar fenômenos da natureza. Por exemplo, os dinossauros que tinha aqui na Paraíba. Qual era o município que tem o dinossauro aqui na Paraíba, que tem as pegadas hoje? Quem sabe? É? Micael, qual município? Não sei. É? Não sei. Esse município que tem a pegada de nossa, em Soura, no sertão. Então, lá existia, há milhões de anos atrás, grande quantidade de dinossauros. E hoje existe as pegadas, lá no Rio do Peixe. Então, ela foi extinta, segundo a história, que caiu um meteorito, então eles desapareceram, ficaram soterrados. Então, essas espécies desapareceram. Então, existe também outra forma de desaparecer, quando o homem caça demais e vai matando todas as espécies, principalmente matando as fêmeas. Então, eles estão extintos. Aqui no Brasil, na Paraíba, por sinal, no Brasil como um todo, existia a pesca, primeiro existia a pesca da baleia, mas pararam de pescar porque ela estava ficando pouco. Mas, então, até 85 existia a pesca da baleia. E de lá para cá, acabaram. Aí. E outros tipos de vegetação e de animais que podem estar em extinção. Então, o homem vai cultivando e vai transformando essa natureza, vai modificando e até destruindo. Então, podemos dizer que a paisagem é formada pelo ambiente físico e pelos seres vivos que se estabelecem ao longo do tempo. Que em uma paisagem você pode encontrar os animais e vegetais, tanto o homem tanto o animal racional como o irracional. Racional, você sabe que é o ser humano. E o irracional são
os animais que eles não pensam. Então, isso é como estão constituídas as paisagens, com diferentes espécies de um para outro. Então, é necessário refletir sobre a atuação humana nas paisagens. Ao longo dos últimos 5 séculos, em especial a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento de novas formas de produção, o ser humano passou a produzir grande quantidade em excedentes, muito além do necessário à sua sobrevivência. Ou seja, que o homem vai transformando e transformando a natureza com a intenção de obter lucro, obter riqueza. Então, a ganância pelo o lucro vai destruindo a natureza. Porque o homem primitivo, os índios, aí, só tirava aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Mas o homem branco tira para a acumulação de riqueza, e tira em grande quantidade. Então, eles tiram em grande quantidade em si. Então, ele vai passando de geração em geração. Certo? Então, nesse sentido, a geografia, ao usar o conceito de bioma, procura dar sua visão, principalmente no que se refere aos processos antrópicos, quer dizer, a ação do homem, que o homem vai destruindo de uma forma exagerada. Então, ele faz toda essa destruição em si, e pega em toda a parte da Terra em si. Ao usar o conceito de bioma, procura dar a sua visão, principalmente no que se refere aos processos antrópicos. A ação humana nas paisagens, ao longo dos anos, eles destruiu todos os biomas da Terra, toda a vegetação. Que naquele bioma você vai encontrar os vegetais e os animais. E quando o homem desmata, ele vai destruindo tudo. Então, isso acontece em várias partes do planeta, onde você vai correr de uma determinada área para outra. Então, bioma consiste em agrupamento e interação de vida vegetal e animal definidos pelos tipos de vegetação contínuo, identificado na escala regional, com condições geológicas e climáticas similares, bem como na história das mudanças. Ou seja, em cada bioma vai ter o tipo de clima e solo para um determinado tipo de animais e vegetais. Então, vamos se passar em várias partes do país em si. Então, aqui nós temos aqui a Mata Atlântica, aqui em João Pessoa, que faz parte daqui. Aqui a gente tem a vegetação, tem os animais que estão aqui dentro dessa mata, que tem bem pertinho aqui de Mangabeira 7. Aqui faz parte da Mata Atlântica. Apesar que grande parte dela já está em extinção, foi desmatada a construção de casa e das cidades. Esses mangabeiros todinho, antigamente, era tudo a Mata Atlântica. O plantio de cana-de-açúcar nas demais regiões do Brasil e aqui no Nordeste, toda essa parte de cana-de-açúcar, antigamente era a Mata Atlântica. Alguns animais e tipos de vegetais foram destruídos. Então, hoje a Mata Atlântica no Brasil só existe quase 5%, os outros 95% foram desmatados para a construção de casas, das cidades, para a indústria, agricultura e pecuária. Todas essas foram destruídas. O formato da Terra influi diretamente na quantidade de luz que cada parte do planeta recebe. O Sol é emitido praticamente a mesma quantidade de calor a todos
as partes do planeta. A diferença na observação que nos permite dizer que o Sol aquece a Terra de forma desigual. Por quê? Tem parte da Terra que o raio Sol da Terra que atinge o raio do Sol diretamente, principalmente próximo à linha do Equador. Aí o raio vem diretamente para a Terra, aí vai ser mais quente. Na parte dos polos em cima, aí vem de uma forma inclinada, aí a temperatura vai ser menor, vai ter menos frio. A Terra vai ser menor, vai ser mais fria. E onde eles vêm diretamente é mais quente, porque a Terra esquenta mais. Bom, o formato geoterrestre influi diretamente na quantidade de calor que cada parte do planeta recebe. O Sol é emitido praticamente a mesma quantidade de calor a todas as partes do planeta. A diferença, o que nos permite dizer que o Sol aquece a Terra de forma desigual, sem considerarmos outros fatores climáticos, relevo, vegetação e a maritimidade. Quanto mais próximo do Equador, maior a quantidade de calor absorvida e menor a amplitude térmica anual. A amplitude térmica é essa diferença de temperatura. Então, lá, a temperatura vai ser maior. E vamos ver na região norte. Lá, a máxima está de 30, não, a máxima está de 35 e a mínima 28. Então, quando dá essa diferença, vai dar uma amplitude térmica de 7 graus, 35 menos 28. Então, faz com que e também lá é uma área que chove quase todo ano, porque contém muita água na região norte, onde tem o rio Amazonas. E lá sempre há chuva de evaporação. Sobe o vapor d'água, quando diminui, eles voltam em forma de chuva. Quer dizer, quando ele sobe, quando diminui a temperatura, aí volta em forma de chuva. Isso ocorre na região norte, que lá, quando esfria um pouco, começa a haver a chuva em si, em todo o processo. Aí vocês vão ter as zonas climáticas, que vocês vão ver. Zona fria ártica, a temperada do norte e a temperada do sul, zona quente e a Antártica. Então, essas são as 5 zonas que você encontra. Então, a zona a mais quente é a que está próximo à linha do Equador, que está entre o Capricórnio e o Trópico de Câncer. São a área mais quente que você pode encontrar. Então, vocês vão ver isto na provinha de vocês, onde você pode perguntar, pode encontrar algumas questões no teste de tudo que eu falei aqui desde o primeiro dia desse ano. As regiões tropicais, o predomínio de clima quente e úmido, quase o ano todo, nas regiões temperadas, a ocorrência de estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, bem definidos, e nas regiões polares, temperaturas muito baixas, embora ocorram importantes variações durante os verões. Então, existe a variação entre o período de chuva e o de verão, e de estiagem. Vão mudando de uma região para outra. A amplitude térmica, como já falei para você, é a diferença de temperaturas. Olha, eu vou me dar um segundo aqui, que eu vou pegar um negócio aqui, viu? Um segundo só.
bota aí, não, muito essa. É. Sério, quando terminar essa daqui. Caiu a internet, foi? Foi. Não, eu fui pegar. Eu fui tomar água ali. Ah, tá certo, entendi. Eu pensei que tinha caído a internet. Ok. Eu avisei o menino. Onda, o ar vem diretamente, aí a temperatura é maior e a amplitude térmica vai ser menor, porque a temperatura máxima está de 35 e a mais baixa, 28. Então, quando você subtrair 35 menos 28, vai dar 7 graus. Então, a amplitude térmica é baixa, é pequena, tá? Porque o clima da região já é alto, a temperatura é alta. Então, quando a máxima está 35, dando um exemplo, a mais menor durante o ano pode ficar 25, 26, 28. Então, até vai ser menor. Isso ocorre aqui no Brasil, na região norte, onde é a parte mais quente, que fica bem próximo da linha do Equador. E é uma região que chove quase todo ano, o ano inteiro, porque contém muita água, os rios, como o rio Amazonas, existe a vegetação. Então, quando há processo de evaporação, ele sobe e quando esfria na parte alta, volta novamente em forma de chuva. Então, isso é o que vai dar de uma região para outra. As florestas tropicais, como eu já falei para vocês, elas contêm grande variedade de animais e vegetais, onde é tido como os biomas tropicais os mais ricos em biodiversidade, ou seja, variedade de animais e de vegetais. Elas são perenes, que são verdes durante todo o ano e não perdem as folhas. Então, elas contêm suas folhas em grande quantidade. E vai ter em determinada área que você não consegue ver o sol, porque a folha impede. Então, você não vê o solo como tudo. Então, é uma área bem quente mesmo, onde vocês vão ver em várias partes do Brasil. A gente tem aqui a região norte, né, onde está a floresta amazônica. Você vai pegar toda a área do Brasil em si, onde você vai encontrar grande quantidade de animais e vegetais. As variedades de animais e vegetais que vocês vão encontrar em determinada área do planeta. Então, você vai encontrar em grande quantidade, passando de uma região para outra. Então, você encontra essas variedades de animais de uma região para outra, que abrange toda a área, em grande quantidade do Brasil em si. Certo? Então, você encontra em várias espécies de animais e vegetais, em toda a área do país em si. Então, a região norte é a região mais rica do Brasil em biodiversidade, onde você pode encontrar lá vários tipos de animais e vegetais, onde tem a floresta amazônica, onde se diz que lá tem animais
e vegetais para descobrir toda plantas medicinais para combater toda doença do mundo, onde lá você existem as plantas medicinais, onde já teve alguns países que queriam ocupar para botar laboratório, produção de medicamento. Então isso ocorre tudo na floresta amazônica, não só na parte do Brasil, mas das vizinhas em si. Então, você ocorre em toda a região do planeta. As florestas tropicais são ricas em biodiversidade. São várias espécies aí. Por isso, é preciso conservar essas florestas. Então, uma das florestas maior do mundo, a gente tem a floresta amazônica, tem a do Congo, na África, né? Onde tem o rio Amazonas, também é um dos primeiros do mundo. Então, outro fator que contribui para a riqueza das florestas tropicais é a presença de muitos rios, situados em regiões úmidas, com grande quantidade de chuva quase o ano todo. Essas florestas são atravessadas por alguns dos maiores rios do mundo, onde a gente tem o rio Congo na África e o rio Amazônia aqui na América. O rio Amazonas percorre praticamente toda a floresta equatorial brasileira no sentido oeste e leste, e ainda recebe água de diversos outros grandes rios, seus afluentes, que cortam parte da floresta equatorial nos países vizinhos. Então, a floresta amazônica, que contém todas essas águas em si, e essa faz com que essa vegetação, essa floresta seja verde o tempo inteiro. Toda a parte. A floresta do Congo, considerada a maior floresta equatorial do continente africano, é cortada em sua ejeção pelo rio Congo, o segundo maior em volume de água do mundo. Então, o primeiro rio em volume de água é o rio Amazonas, e o segundo é o rio do Congo, da África, onde tem suas florestas tropicais também. As florestas tropicais do sudeste asiático, onde recebe também grandes de rios, também. Então, essas todas aí. Tem espécies de peixes e de animais, certo? Então, todos eles são trazidos dentro das florestas tropicais, onde podemos encontrar grande quantidade de animais e vegetais. Apesar de toda essa riqueza e diversidade, grande parte das florestas tropicais localiza em regiões de solo bastante pobres em nutrientes. Então, não podemos desmatar, porque se haver a desmatação, o desmatamento, o solo vai ficar descoberto. Aí a água vai causar erosão, vai tirar os nutrientes, e o solo vai ficando pobre, né? E desgastando a natureza. E é uma área que chove muito. Então, se não tiver a vegetação para proteger o solo, vai causar o quê? Erosão, a lavagem do solo pela chuva. Então, daí vai se tornando o solo improdutivo e aumentando a destruição da natureza. Por isso que essas florestas, principalmente a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, é tido grande parte de área de preservação, principalmente na região norte, porque a região norte é quem traz água, chuva para as outras regiões, e vem os ventos úmidos da floresta amazônica, considerado como o pulmão do mundo. Apesar de toda essa riqueza e diversidade, grande parte das florestas tropicais localiza em regiões de solo bastante pobre em nutrientes. Basta coletar um pouco da floresta amazônica para perceber que se trata de um solo arenoso, muito diferente dos solos férteis de origem vulcânica, onde esse desmatamento, como contém muita areia, isso vai facilitar a erosão em si. O desmatamento gera grandes problemas para esses biomas,
Nas áreas em que a cobertura vegetal original é retirada, ocorre intensa diminuição da quantidade de matéria orgânica protetora do solo. Como consequência, a produção de nutrientes fica comprometida e a água das chuvas não encontra barreiras para chegar ao chão, atingindo o solo diretamente em abundância. Então, vão causar esse tipo de essa modificação, vai atingir o espaço como um todo. Em abundância de chuva causa a lixiviação, ou seja, a lavagem excessiva do solo, que carrega aos poucos nutrientes, que resta além de provocar a erosão do solo, levando para os rios, que por sua vez tornam-se mais rasos. Havendo a lixiviação, que é a lavagem do solo pela chuva. O assoreamento é o aterramento dos rios. E quando você tira a mata, a vegetação, faz com que a chuva leve os detritos para dentro do rio. Então, vai aterrando os rios. Então, o rio vai ficar o quê? Soterrado. Certo? Então, vai aterrando aqui, vai causando assoreamento com o desmatamento, que a água vai transformando, vai carregando em si. A abundância de chuva causa a lixiviação, a lavagem excessiva do solo, que carrega os poucos nutrientes que restam, além de provocar a erosão do solo, levando para os rios. Os detritos indo para dentro do rio vai causar o assoreamento. O que é o assoreamento? Aterramento dos rios. Então, por isso que é importante que fique essa vegetação, que é a matéria orgânica. Essa abundância de chuva comprometendo a fauna e as floras aquáticas, entre outros prejuízos. A floresta dificilmente conseguirá se recompor novamente sobre a região que era antes uma densa e diversificada formação vegetal, se transforma em um campo pobre e aberto, pode causar um deserto, a água ficar sem chuva. Então, por isso que é importante manter a preservação da natureza, das florestas, para que os solos não se tornem improdutivos e percam seus nutrientes. Então, a gente tem vários biomas, como a caatinga, a savana, e todos esses são os biomas que podemos encontrar. As savanas são biomas muito ricos e diversificados. As duas maiores regiões do mundo está na África e no Brasil, que aqui no Brasil ela é tida como cerrado. As savanas são biomas muito ricos e diversificados. As duas maiores regiões de savana do mundo estão localizadas na África e no Brasil. Em nosso país, a savana corresponde ao cerrado e ocorre principalmente na porção central do Brasil. As savanas são formações típicas de área que apresentam umidade irregular, com verão geralmente quente e úmidos, e inverno seco. Os aspectos que mais contribuem para a existência das espécies típicas das savanas residem na alternância entre períodos de seca e de chuva. Né? Então, aqui no Brasil, a savana está no centro-oeste, é como cerrado, né? Que você vê essa diferença de um para outro. Existem as queimadas, que estão a forma de queimar a terra, o solo. Essas queimadas são espontâneas, que às vezes é pela própria natureza em si, onde eles vão queimando devido à temperatura ser muito alta, onde tem muita folha e ela se torna o quê? As árvores ficam batendo uma na outra. Tem muita folha seca, então daí pode acontecer um incêndio. Cair qualquer faísca no solo,
dentro dessas folhas e acontecer o incêndio. Mesmo assim, existem alguns que tocam por conta própria, algo que dá criminoso, que é quando o fazendeiro queima essas florestas para tirar a madeira, ou então para depois nascer a pastagem para o gado. Então, acontece em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, ultimamente, do ano passado para cá, você ouviu na televisão que a floresta amazônica estava sendo queimada, estava havendo um incêndio. Se diz se aquele incêndio foi criminoso ou não. Então, isso pode acontecer em várias partes do planeta, que é o incêndio provocado criminoso, que o homem mesmo toca fogo. Então, isso pode acontecer em várias partes do planeta. Quem tem alguma pergunta a fazer? Maria Luísa, Everton, Micael, Rian, Letícia. Não. Esté. Micaías, não tem alguma pergunta a fazer? Taislândia e Maiara. Não. Vocês, no ano passado, perguntavam mais. Olha, então vamos fazer aqui outra, voltando, começando outra divisão. Eu vou fazer umas perguntas aqui para a gente ver, para ver se vocês vão me respondendo. Para saber se vocês entenderam mesmo. De acordo com os aspectos físicos, como a América está dividida? América Central, América do Sul e América do Norte. Certo. Então, de acordo com os aspectos físicos, está dividida a América Central, do Norte e do Sul. Os aspectos físicos se referem a quê? Aspectos físicos se referem ao relevo, à vegetação, hidrografia e clima. Esses são os aspectos físicos. Clima, vegetação, relevo e hidrografia. Agora, de acordo com os aspectos econômicos e culturais, como a América está dividida? América Latina e América Saxônica. Muito bem. De acordo com a parte cultural, saxônica e América Latina. Aí, por que chamamos saxônica? Porque o povo saxônico da Inglaterra que povoou esse lugar. É, porque foi colonizado ou explorado pelo povo saxônico vindo da Inglaterra. E chamamos de América Latina, que é a parte colonizado pelos espanhóis e pelos portugueses. Que foi colonizado pelo povo que tem o seu idioma do latim, que é o espanhol e os portugueses, que está aí a América Central e a América do Sul, que foi uma parte pela Espanha e por Portugal. É isso? Então chamamos de América Latina. Os países que fazem parte da América Saxônica. Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. Já na América do Norte, além do Canadá e os Estados Unidos, você pode encontrar o México. Mas o México corresponde na América Latina. De acordo com os aspectos físicos, ele está na América do Norte. Mas na parte cultural é na América Latina, porque no México falam o espanhol. Apesar que no Canadá existe 2 idiomas, que teve uma parte do Canadá que foi explorado pela França. Então, o Canadá é tido por um país bilíngue, que tem 2 idiomas, mas o oficial é o inglês. Aí tem o quê?
A América Saxônica foi ocupada pelo, corresponde o quê? Pelo o povo saxônico da Inglaterra, como vocês já falaram aí. O agrupamento e interação de animais e vegetais são formados o quê? O agrupamento de animais e vegetais, numa integração só, dá o nome de quê? Pode repetir? O agrupamento e a integração de animais e vegetais são definidos como o quê? São chamados de quê? Eles são chamados de biomas. Então, biomas é a interação ou integração entre animais e vegetais. Então, essa integração de animais e vegetais, grupos, são chamados de biomas. Qual o bioma mais rico em biodiversidades? Os biomas mais ricos em biodiversidade são os biomas tropicais, que os biomas tropicais é o que a gente tem aqui no Brasil. A Mata Atlântica, a floresta equatorial, a floresta amazônica, e são os biomas tropicais, que são ricos em biodiversidade. Aí, a floresta amazônica está em qual parte da América? Letícia, Taslane, Rian, Micael e Maísa, onde está localizada a floresta amazônica? Em qual parte da América? Peraí, professor, que eu estou copiando aqui. Está na América do Sul. Então, aí está a floresta amazônica, que é uma floresta tropical, rica em biodiversidade. Apesar que tem variedade de animais lá na floresta amazônica. Podemos, como eu falei antes, a diferença de temperatura é chamada de quê? Sensação térmica. É o que mesmo? Se o que térmica é o quê? A diferença de temperatura vai dar o nome, olha, amplitude térmica. Onde eles vão pegar a temperatura do mês mais quente do ano e diminuir aquele mais frio. Então, vai dar o nome de amplitude térmica, que é a diferença de temperatura. Aí, as florestas mais ricas em biodiversidade são as tropicais. Certo? Então, as florestas tropicais são as mais ricas em biodiversidade. Então, podemos encontrar também quais são os países latinos. Os países latinos é aqueles que estão na América Central e América do Sul, que tem seu idioma de origem do latim. Por exemplo, o Brasil